Entrevista. Professor Rodrigo Rosal, Universidade Federal da Paraíba. Olá, hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Rodrigo Rosal, que é do Departamento de Educação da UFPB, professor de Filosofia, também pesquisador da área de Filosofia da Educação, Formação Humana e Fundamentos da Educação, e também colunista do portal Educação Emocional. Tudo bom, professor? Tudo bom, prazer revê-lo. Professor, eu quero fazer essa entrevista devolvendo uma provocação que você fez na coluna, a primeira coluna. Acessa lá, pessoal, colunistas, procura a foto do professor Rodrigo Rosal, aí vai aparecer, clica lá que vai aparecer o texto dele: torna-te o que és. Perfeito. É uma frase tão simples, mas eu confesso que eu precisei ir, voltar, lia, voltava, lia o texto, voltava. Como é que eu vou tornar-me o que eu devo ser, se muitas vezes eu nem sei o que sou, especialmente do ponto de vista emocional? A filosofia pode me ajudar? Ajuda. Essa ajuda que você está dizendo, né, como é que eu faço isso? Primeiro, agradecer as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo a gente, e dizer que não só leiam o que lá está escrito, não só o meu, mas os outros colegas, como que comentem, participem, que coloquem suas dúvidas, etc. É importante isso também para a gente sentir. Eu acho que vai chover dúvida, viu, nesse torna-te o que é. Eu espero que sim. Eu posso compartilhar minhas dúvidas com eles também. Tá. Mas vamos lá, de trás para frente. A filosofia tem alguma contribuição, tem algum auxílio, tem algum socorro, tem alguma ajuda dada nesse sentido? Sim, tem. Não há filosofia como atividade humana apenas, mas as correntes filosóficas, propostas de ideias, de pensamentos, enfim. Essa frase, Mariana, não foi retirada em vão ou ao léu. Ela foi proposital, né? Provocativa primeiramente para mim. Ela me arranha, ela me afeta, ela me instiga nesse sentido a eu não manter-me numa situação de acomodação espiritual, e a palavra aqui espiritual eu estou usando como Pierre Hadot utilizou quando falou de exercícios espirituais e filosofia antiga. É um bom guia dentro desse lastro de conversa que a gente hoje vai ter aqui. Mas um guia bem anterior a ele, para a gente saber como é que a filosofia ajuda, são os diálogos platônicos. Certo. Né? E a indagação que você fez, como eu me torno o que devo ser ou o que sou, se eu nem me conheço ainda suficiente bem. Então, a pergunta anterior seria: como é que eu me conheço efetivamente? Isso tem tudo a ver com emoção. Sim, porque não tem muito sentido para a cultura antiga, e aí os historiadores, filósofos, filólogos, os curiosos como um todo, que se debruçam, que se inclinam sobre essas temáticas da formação, educação e da filosofia como um todo, encontrarão vestígios, sinais, para não dizer provas, em alguns casos também, de que não há uma dissociação entre conhecimento, sabedoria intelectual e uma prática comportamental. Eu citei Pierre Hadot e repito agora, Pierre Hadot, e o livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, porque a maneira por meio da qual ele se achegou, se apropriou, se aproximou dessa área, foi não olhando a filosofia apenas como uma construção intelectual, conceitos, categorias, mas filosofia, inclusive e sobremodo, como prática de vida. Como um exercício. Como exercício. Eu costumo brincar assim, quando as pessoas falam assim: mas você tem que ler sobre filosofia é muito chato. Eu acho que isso advém de uma deficiência no modo como a pessoa se aproximou pela primeira vez da filosofia. Eu me lembro de um meu professor na faculdade de jornalismo ainda há vários anos, e que eu saí de lá encantada. Mas eu reconheço que essa não é uma experiência muito comum, porque as pessoas têm, às vezes enxergam a filosofia como um aspecto muito profundo. Mas é um profundo que também nos faz navegar, viver melhor no mundo, na prática, no cotidiano. Ou eu estou enganada? Não está enganada. E aí, já botando em prática algo que eu costumo fazer comigo mesmo, me levei para a sala de aula e o resultado tem sido muito bom. Eu convido quem está nos ouvindo e assistindo agora a poder fazer também. Por exemplo, pegue o dicionário da língua portuguesa e veja o que é filosofia.
De tanto fazer isso em sala, eu posso reproduzir alguns conceitos que lá estão. Então, Sim. a tentativa de compreender a realidade. Isso é pouca coisa, Mariana? Pois é. Então, a tentativa de compreender a existência do ser humano. Então, a filosofia, enquanto atividade inicial, aparentemente crítica, sistemática e deliberativa, sobretudo, né, ela vem a partir da construção poética. A epopeia atribuída a Homero, Hesíodo, quer tenha existido essa pessoa, quer seja um nome ao redor do qual aglutinaram-se textos que rememoram aqueles ditos, aqueles feitos dos heróis, etc. Esses são os primeiros textos da cultura ocidental. Sim. Então são textos, portanto, formativos. Por quê? Porque trabalham o caráter. E você perguntou, tem tudo a ver com o lado emocional? Eu não teria propriedade para dizer se a palavra emoção encontrar-se-á do grego antigo, tal qual nós falamos hoje. Mas tem uma palavra que representa isso bem, que é o ethos, que é o pathos e que é o logos. Né? Dizendo bem rápido para quem está ouvindo, procurando ser bem claro, o lado racional, raciocinativo, o lado emocional, pathos, certo. e o lado que aglutinaria esses dois também, que é o caráter como um todo, que é o ethos. Daí uma das explicações para a palavra ética que a gente tem hoje. Sim. Então, conceber-se, pensar-se, conhecer-se, buscar-se, aceitando esse comando, como eu digo lá naquelas curtas linhas do que eu fiz para o nosso... Não, curtas e muito provocativos suficientes. Mas é nesse sentido, quer dizer, torna do que é. Se eu aceito isso como um imperativo, é como se eu não tivesse... A minha escolha é entrar nessa. Sim. Com a maior franqueza possível, com a maior vontade possível. Sim. Entende? Por outro lado, sobre perguntas ou subperguntas adviriam disso aí. Exemplo delas, por exemplo, então, pressupõe que existe então uma forma acabada sua, que fique claro, a ideia não é essa. A ideia não é essa. Pressupõe então só uma única forma de você expressar-se no mundo e reconhecer-se autenticamente, legitimamente, francamente, não. Mas isso só quem vai fazer isso só quem vai poder fazer é você, ninguém faz por você mesmo. Nesse sentido, torna-te o que és, é um convite a gente se autodescobrir. É um convite a você se autodescobrir, e aí a gente tem que incluir o modo como nos percebemos, também como nos sentimos. É o que eu digo. Que eu acho que é muito difícil, porque do ponto de vista, o que eu penso não seja palpável, mas ele é muito mais, parece que as pessoas estão mais acostumadas a expressar o modo como pensam do que o modo como se sentem. Até porque não fazem esse mergulho do autoconhecimento para perceber-se como eu me sinto em determinada situação, o que me provoca uma raiva, o que me provoca aquele medo, por que eu tenho tanto pavor de algumas coisas, o que de fato me deixou triste em determinada situação, né? Quais são esses motes emocionais. Então esse torna-se o que é inclusive assumir como você se sente, mas é um mergulho, é possível fazer. A filosofia vai me ajudar aí? Ajudará, como eu disse, ela é um auxílio, ela é um bom guia. Não quero que pareça soberbo isso, mas ela é um guia seguro. E por que é um guia seguro? Porque é um guia honesto. Por que é um guia honesto? Porque se estamos falando de filosofia tal qual a concebemos nas origens do pensamento chamado ocidental, embora eu particularmente reconheça nas culturas e tradições atribuídas a outras partes também do Oriente como um todo, filosofia, mas respeitando essa construção que já estamos para não criar nenhuma dúvida em quem está ouvindo e vendo a gente. Então, se você rememora, se você refaz, se você recapitula essa compilação de pensamentos e de emoções e de sentimentos, de vivências que os diálogos platônicos nos deixam, que os tratados aristotélicos nos deixam, que a epopeia homérica nos traz. Então, se você lê Ilíada e a Odisseia, tudo que você, além de tudo que você pode encontrar, eu tenho certeza que o que não faltam são emoções humanas ali presentes. E tem uma outra coisa também que quando eu refleti sobre esse torna-te o que és, eu convido todo mundo a fazer uma reflexão sobre isso, pensando no aspecto emocional. Uma outra similaridade é o seguinte: essa percepção, ela é um exercício que não pode ser rápido, e nem é rápido. Filosofia não combina com Filosofia não combina com pressa.
Assim como esse autoconhecimento, inclusive emocional, também essa educação emocional que a gente fala, pregoa, defende, faz militância mesmo para que entre nas escolas, para que ajude a melhorar a vida das pessoas, ela também não pode ser feita por pressa. Porque não tem fórmula mágica, o que serve para mim pode não servir para você, né? O dia que aquilo serviu para mim, outro dia já não serve, porque a gente continua caminhando sempre para frente, embora às vezes pareça que a gente anda de lado, dá um passo para trás, mas não dá para ter pressa. Agora, onde encontrar, ou quais textos, ou quais pistas a gente poderia tirar da filosofia para trabalhar essa paciência do autoconhecimento? Muito bem. Quando eu citei Pierre Hadot e reforço esse texto, Exercícios Espirituais de Filosofia Antiga, a edição mais recente, data de 2014, para o português, quem quiser ler em francês também encontra, mas em português já há. Por que esse título? Repetindo, se ainda não ficou claro, ele chama de exercícios espirituais e diz expressamente, explicitamente, escancaradamente, que acredita que esse epíteto, que esse termo, que esse étimo, diz do humano como um todo, entende? Ao contrário, por exemplo, de Ferdinand, colega nosso, professor nosso, que fala de dimensões, e a espiritual seria uma delas, mas assim, com a função principal de orientar a nossa vida e tal. Pierre Hadot chama de espiritual, e eu achei apropriado, né? É uma questão de escolha do termo e ser claro o que está querendo falar, que diz, se eu digo exercício físico, Mariana, limito a uma parte. Se eu digo exercício intelectual, limito a outra parte. Se eu digo exercício emocional, outra parte. Se eu digo estético, emocional, outra parte. Se eu digo, Pierre Hadot falando, espiritual, eu estou querendo dar conta da integralidade. Outra palavra muito em voga contemporaneamente. Então, para além das questões sociais, emocionais, econômicas, bioquímicas, etc., olhamos o ser como um todo. Então, em Pierre Hadot, esse todo, essa integralidade será chamada de espiritual. E eu comungo com ele nesse sentido, para ser bem claro. Então, professor, tem um texto que poderia servir de ponto de partida para a reflexão disso. Eu estou dizendo um texto de um autor contemporâneo que está relendo os antigos. O que é que ele chama de exercício espiritual já ficou claro. E o que é filosofia antiga? Ele vai desde os pré-socráticos, Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, até a Idade Média. Ele cobre todo esse laço de tempo, perquirindo, buscando, indo atrás, investigando como era a prática, a vivência da filosofia. Não era uma preocupação em construir um conceito, o que é o justo, o que é o belo, o que é o bom. Isso havia e há, né? Mas isso não estava dissociado, separado de uma profunda transformação de vida, como se não tivesse sentido dizer assim, eu vou educar-me emocionalmente para Sócrates, respeitando o que nós colhemos dos diálogos que Platão e outros que escreveram sobre ele nos traz, para irmos às origens, entende? Então, eu encontro nesses textos, Rodrigo, provocações que me façam refletir seriamente, profundamente sobre questões que mexem comigo como um todo, perfeitamente. Bom, a gente pode assumir então que quem lê filosofia está mais preparado para educar-se emocionalmente? Não sei. Sou inclinado a dar. Botando mais o dedo na ferida, o professor de filosofia é um professor já educado emocionalmente, dadas essas leituras? Necessariamente não, porque se você diz professor de filosofia, e aí quem conhece, eu conheço pouco, e só uns 2 textos dele em português, não foi nem na língua original, mas Nietzsche vai ter um texto que vai criticar os professores de filosofia, dizendo que a função dele está sendo falar sobre os mortos. E eu entendo a crítica que ele faz à educação de filosofia ministrada nas universidades na época dele, se você pega textos e não dá vida a esses textos, contextualizando com a matéria-prima que está na sua frente. Que é uma crítica que a gente faz muito, né? Você precisa trazer para o cotidiano, né? Só faz essa aquisição de sentido, ela precisa ter uma ressonância em quem escuta. Pois é, então se ser professor de filosofia é você apenas saber, agora sabe muito bem, e ter a técnica da construção de argumentos e dos conceitos do filósofo A, B ou C, na minha acepção, na maneira como eu olho, eu já falei um pouco disso antes, não é suficiente e nem precisaria ser necessário para você estar mais habilitado, capacitado a educar-se emocionalmente.
Eu não vinculo a uma formação específica, a uma educação formal. Eu vinculo a uma atitude existencial, que me parece ser bastante clara quando eu recolho em alguns textos, e eu remeto aos antigos. Platão é um exemplo disso, mas se você for em outros pensadores, Rousseau, quando faz diálogos, confissões, então você recolhe ali uma autobiografia, alguém que se afirma na primeira pessoa, que está falando dele, né? E se expondo, como aproveitando a experiência que eu tive em sala, o estudante disse: professor, por que não ser filósofo? Aí eu disse: se você tiver medo de cortar a sua própria alma, de se rasgar, de se investigar. É assim que eu vejo. Esse autoconhecimento é conseguir ter coragem para se rasgar, porque nem sempre você encontra algo que você está disposto a achar ou você acha que é bonito. Nem sempre a gente se descobre nesse processo de educação emocional, no processo de autoconhecimento, coisas que são bonitas, né? Assim, eu senti raiva mesmo, não era para ter sentido, eu errei, eu preciso assumir inclusive os meus erros nessa educação emocional. Então, até para quem estuda filosofia, a educação emocional não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós, né? Eu acho que não há área, não há, digamos assim, especificidade. Para alguém que trabalha com neurociência seria mais fácil, não vejo porquê. Para um psicólogo, psicanalista seria mais fácil, não vejo porquê. É mais difícil para uma criança do que para um adulto, depende de que adulto você está se tocando, voltando ao tema, que é isso. Então, essa frase, ditado, brocado, adágio, como vocês quiserem vê-la, ela vem dessa cultura antiga e clássica grega, e ela impõe uma auto-reflexão e serve, como eu falei um pouco no texto, ali é uma livre interpretação que eu faço, portanto as pessoas podem e devem, se quiserem, de maneira obviamente séria, né? Se contrapor, dizer menos do que eu disse, dizer que não concorda com nada que está ali, que não pode ignorar essa frase na densidade de chamado que ela traz. Não, ela é, como é que a gente estava conversando antes aqui, parece que está chacoalhando a cabeça da pessoa, sabe? Chacoalha o quê? Chacoalha o quê? Porque remexe com a gente. Por exemplo, é como se fosse assim, hoje parece que a gente olha para alguém e sabe: você sabe fazer sapatos muito bem, você faz pamonha muito bem, você dança muito bem, mas você pode ser termo, um cabra safado, um sem vergonha. Você entende isso? Acho que as pessoas entendem o que quer dizer. Quer dizer, tu tens uma competência técnica, mas tu não tens uma excelência ética. Para esta época em que esta frase foi dita e da maneira como ela foi repassada, né, quando ela transitou da educação poética, oral, etc., para o momento filosófico propriamente dito, a deliberação, a crítica e tal, ela não perde em força de paradigma, ou seja, de referencial, de reflexão e de ação. Competência técnica não é sinônimo de excelência ética. Não é hoje. Agora é isso que está. Em alguns pensadores, alguns filósofos, você encontrará isso. Vou dar um exemplo para entrar numa área que não é minha, mas para prestigiar quem está estudando filósofos hoje, contemporâneos, que possam ter comido agora há pouco, recentemente. Num Buber, talvez você encontre isso. Num Bolnov, talvez você encontre isso. E são os interlocutores de Ferdinand e quem pesquisa na área. O professor Ferdinand, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem muito a aprender sempre sobre isso. Rememorando, para ser mais claro possível e reforçando, a filosofia ajuda se é a filosofia integrada com uma competência técnica, aproximar-se dos conceitos, discutir, e com uma excelência ética, comprometida que esses conceitos tragam alguma transformação positiva em quem está consumindo-os, sim, ajuda. Sim. Se a filosofia é um mero exercício de erudição, de texto, eu não vejo. Mas eu acho, assim, a percepção que eu tenho, inclusive quando eu li a coluna, eu convido normalmente todo mundo para olhar e comentar, como o professor está colocando, é que eu preciso de disponibilidade, eu preciso de paciência, mas é muito mais uma atitude de coragem de encontrar. Perfeito. É corajoso. Esse autoconhecimento emocional, ele é corajoso. Podemos intitular assim, mas sobretudo assim, é necessário.
Muito. Porque senão a formação é incompleta. Entende? Então, mas quem está dizendo isso não sou eu. Aí repito, quando eu escrevi esse texto, muito carinho, muito gosto, muito prazer, muito cuidado nos termos. Por isso que eu escrevi pequeno, não é um artigo, é uma reflexão. Sim, é uma provocação. Mas é uma provocação. A parte do meio para o fim dele, eu provoco a mim mesmo no seguinte sentido: tá, torna-te o que és. Então, se és de te rasgar ao ponto, a chegares naquele momento, porque você muda. Eu me lembro de uma pergunta que em 2001, um professor aqui no departamento de filosofia do CEFIS, o FPE, me fez ir para a turma, Roberto Marques, dizendo: escolha um desses temas e falem sobre. O que eu achei mais provocativo foi: se tudo muda, como saber é possível? Como construir o saber de algo que está em permanente mudança? Então, como estabelecer a permanência disso e por aí vai. Então, inclusive, o próprio sujeito que conhece muda. Foi um ensaio de resposta que eu fiz naquela época e eu não consigo trazer algo melhor hoje, porque é verdade. Veja, quando você pergunta: há um núcleo a ser encontrado? Aí eu posso dizer com uma outra reflexão: será que não há uma essência a ser construída? Aí alguns autores, como os que eu citei aqui agora, trabalham isso. Mas independentemente, acho que só desculpa me interrompendo, mas assim, só para ver se eu estou conseguindo captar e deixar o mais claro possível para quem está acompanhando. Independentemente do que for que você tem para se tornar, faça o exercício de descobrir-se. Perfeito. Naquele texto, nesse texto curto que você se reportou mais de uma vez no site, no portal, eu provocativamente, Brocardo antiquíssimo, que seguiu de orientação de formação humana em diferentes culturas. Ok, aí no parágrafo seguinte eu já remeto à ideia de orientou concepções muitas vezes antagônicas entre si, mas não ilegítimas ou inadequadas. O que é que eu quero dizer com isso? Em determinada concepção, se chegar a ser o que é, parece menos apropriado, adequado, ou seja, se a gente diferencia maneiras melhores de sermos enquanto humanos e maneiras piores, e a gente faz isso, né? Não tem como fugir disso. Mas se o grau de autenticidade, aquela criatura, aquele espírito, aquele sujeito, aquela pessoa, o nome que a gente quiser dar, chegou no melhor que ele pôde, foi aquele, embora para nós seja para nós, que eu digo, é para alguém que esteja esperando mais, seja pouco, para ele foi o máximo. Nesse sentido, ele não foi ilegítimo. É nesse sentido que ele não foi inadequado. Ele deu o máximo e o chegar a ser o que é dele só conseguiu chegar até ali. Mas a gente não treina isso. A gente não treina isso. A gente exige a excelência. Deixa eu brincar um pouco e provocar. De novo, eu vou até me preparar. Na UFPB, o pórtico, para você ver como essas ideias estão presentes até hoje, sapiência edificante. O saber edifica, ele constrói. Na UFPE, e essa foi minha casa também, eu também fui formado por aqui, eu também fui servidor técnico daqui, fui professor substituto. Então é muito emblemático para mim ver, ouvir, falar o virtus impávida, como se fosse uma virtude inquebrantável, imbatível, que não se verga, que não se curva, né? Que não negocia. Tá, mas isso são pesos sobre nós, sobre os nossos ombros, como se fossem exigências altíssimas, que muitas vezes a gente não consegue cumprir na íntegra. Mas muitas vezes a gente não consegue nem compreender o peso que elas têm nessa interferência. Eu acho que essa disposição para conhecer-se, ela é tão provocativa, tão instigante, que eu, assim, muito grata à sua primeira provocação da coluna. Confesso que mexeu bastante. Como eu disse, eu abri o texto a primeira vez e falei: não estou preparada agora, vou voltar, daqui a pouco eu vou refletir. E eu acho que a gente tem condições de estabelecer ainda mais, assim, através dessas provocações filosóficas, ajudar a quem nos assiste. Essa é a missão do portal, com quem a gente faz questão de levar esse conhecimento acadêmico para a vida cotidiana das pessoas, para a vida cotidiana das pessoas que não têm acesso, né, às vezes às pesquisas e tal, que é possível sim, às vezes com uma única frase, fazer um exercício tão profundo. Eu agradeço imensamente a sua colaboração, professor. Eu espero que venham novas provocações por aí. Eu já vi que vem, né? Eu agradeço também. A gente pode esperar mais coisa, então mais provocação. Pode esperar, certamente. E com essa calma, né? Ele é tão calmo, tão tranquilo, faz logo uma provocação desse tipo. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado. Obrigada, gente.